Olá a todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos a essa aula sobre ensaios clínicos randomizados. Nós vamos falar sobre o papel dos ensaios clínicos randomizados na geração de evidências. O meu nome é André Azeredo, eu sou médico epidemiologista da HT Analyze e vamos seguir adiante então com o nosso conteúdo. Por favor, anote o meu contato, me segue lá no LinkedIn para a gente poder ficar em contato para possíveis projetos. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer bem do que a gente está falando na aula de hoje. E nós estamos falando de estudos clínicos randomizados. Estudos clínicos randomizados são estudos do tipo experimentais, em oposição aos estudos observacionais, em que os participantes da pesquisa são sorteados, são distribuídos ao acaso para receber uma intervenção ou um comparador, são randomizados. Então, de todos esses tipos de estudo que vocês estão vendo na tela, a gente está falando desse grupo aqui, na parte de baixo, dos estudos experimentais randomizados. Esse tipo de estudo aqui. Aqui está o desenho principal de um estudo clínico randomizado. É disso que nós estamos falando hoje, tá? Para ficar bem claro. Então, se parte de uma população de interesse, né, uma população de pacientes que a gente convidou para participar da pesquisa, que sabem que é uma pesquisa, que assinaram um termo de consentimento informado em participar da pesquisa, e esses participantes eles vão ser alocados para receber ou uma intervenção ou um controle dessa intervenção. E esse tipo de estudo, então, é um estudo que avalia primariamente intervenções terapêuticas, tratamentos. Ele pode avaliar, por exemplo, testes diagnósticos, pode avaliar outras questões além de eficácia, mas geralmente esse tipo de estudo avalia eficácia e efetividade e um pouquinho menos também segurança, tá? Então, os participantes são convidados a participar, dão seu consentimento, são alocados para intervenção e controle. Agora, tem um ponto principal, que é essa letra R aqui, com exclamação, que é randomizado. Randomizado quer dizer distribuídos ao acaso por sorteio para o grupo intervenção ou para o grupo comparador. É isso que torna o estudo especial, essa imprevisibilidade da próxima alocação. Nós vamos falar mais sobre isso durante essa aula. Os participantes, eles são então acompanhados ao longo do tempo. Essa randomização, ela cria duas coortes artificiais, né? A coorte das pessoas expostas à intervenção e a coorte das pessoas expostas ao controle, que pode ser o placebo, pode ser um tratamento inativo ou pode ser um controle ativo também, né? Por exemplo, um medicamento A versus um medicamento B, tá? E depois de um determinado tempo de acompanhamento, a gente avalia a ocorrência de desfechos. Esses desfechos ou resultados podem ser desfechos dicotômicos, do tipo evento ou não evento, ou desfechos contínuos, do tipo, por exemplo, valor do colesterol, peso corporal. A gente pode avaliar, por exemplo, o peso corporal no início da intervenção, no final da intervenção, o colesterol sérico no início da intervenção, no final do período de acompanhamento. Então, os desfechos que a gente acompanha são ou dicotômicos, do tipo evento e não evento, ou contínuos. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje. E esses estudos randomizados, eles, durante o desenvolvimento dos medicamentos e das intervenções na área da saúde dos seres humanos, eles se enquadram principalmente nesse tipo de estudo aqui, são os ensaios clínicos fase 3. Ou seja, depois que na fase 1 e fase 2 já está demonstrada segurança e já está ajustada qual é a dose do medicamento, na fase 3 a gente quer provar contra um comparador válido a eficácia. E se o estudo for feito em condições parecidas com o mundo real, a efetividade. Tá? Os estudos que avaliam a efetividade já são os da fase 4 aqui, que seriam da farmacovigilância e os ensaios clínicos pragmáticos, que são estudos realizados não no ambulatório de pesquisa, mas numa situação mais parecida com a do mundo real. Nós vamos falar de forma mais aprofundada disso em seguida. Também aqui para a gente se situar, eu queria dizer para vocês que os estudos clínicos randomizados, eles são especiais. Eles são considerados o delineamento de pesquisa com o maior poder de discernimento do tamanho do efeito de uma intervenção em relação a um comparador.
eles conseguem demonstrar de forma mais confiável, mais livre de vieses, o tamanho do efeito de uma intervenção. É por essa razão que, classicamente, os estudos randomizados são colocados nessa figura no topo da hierarquia das evidências como o melhor tipo de evidência que a gente pode ter para demonstrar o tamanho do efeito de uma intervenção. Melhor do que o estudo randomizado, só a coleção completa e não enviesada de todos os estudos randomizados, que seriam as revisões sistemáticas, tá? Que é o alvo do nosso curso de revisão sistemática, que nós proporcionamos da HT Analyze. Continuando, então, melhor do que um ensaio clínico randomizado é a coleção de todos os ensaios clínicos randomizados sobre aquela questão de pesquisa, tá? Quanto mais para cima na hierarquia das evidências, maior o rigor metodológico e menor o risco de viés, e é o caso dos estudos randomizados. São os estudos feitos, portanto, com maior rigor metodológico e que incorrem no menor risco de viés. As pesquisas clínicas, elas são feitas para estabelecer uma relação entre uma exposição e a ocorrência ou não de resultados, de desfechos, tá? Em última análise, a gente quer responder, quando a gente está falando de intervenções na área da saúde, de tratamentos, porque se uma intervenção funciona ou não. E por que as intervenções funcionam? Bom, uma intervenção na área da saúde ela pode funcionar ou pode parecer funcionar só em razão da história natural da doença. Ou seja, a doença é uma doença que ela evolui com curso benigno e autolimitado, ou é uma doença que evolui com exacerbações e remissões, de modo que, dependendo do recorte que a gente faz, dependendo do recorte que a gente faz da avaliação de um caso, pode ser que pareça que o tratamento funciona, quando, na verdade, a gente só enxergou uma flutuação natural do comportamento da doença. Um tratamento pode funcionar ou parecer funcionar pelo efeito placebo ou também pela arte do terapeuta, ou seja, quando a pessoa tem a impressão de que está recebendo um tratamento ou tem a experiência de estar sendo bem atendida num ambiente terapêutico agradável, isso por mecanismos psicológicos, principalmente para desfechos subjetivos, como dor, sensação de bem-estar, a pessoa pode perceber um determinado efeito, pode relatar um determinado tamanho de efeito, que na verdade não é atribuível a um efeito intrínseco de um determinado tratamento. É um efeito de estar sendo, da percepção de estar sendo tratado. É o efeito placebo, que é um efeito que está documentado na literatura. Também os tratamentos podem funcionar por um efeito real, intrínseco, químico, físico ou biológico de uma determinada intervenção, de uma cirurgia, de um dispositivo, de um medicamento. Então, esse tratamento para a saúde ele pode, de fato, ter um efeito químico, físico ou biológico que muda a evolução da doença. E a doença pode realmente mudar o seu prognóstico, pode melhorar. Mas notem que a gente quer isolar esse terceiro efeito aqui, o efeito biológico, químico ou físico intrínseco. Para a gente poder provar que um tratamento tem esse efeito intrínseco, a gente tem que descartar os outros efeitos. E para descartar os outros efeitos, a gente precisa de um estudo comparativo randomizado, com um grupo que não recebeu o tratamento ativo, mas que também está sujeito a esses outros efeitos aqui. Por isso que o estudo randomizado ele é tão poderoso, né? Porque a gente tem um grupo comparador que de fato controla para todos os confundidores potenciais, exceto o próprio fator em estudo. Também é bom a gente lembrar que os tratamentos podem funcionar por fatores e mecanismos desconhecidos, né? Que a ciência da área da saúde, ela não domina totalmente todos os mecanismos de doença e também de tratamento. Os estudos randomizados são, então, o desenho com maior poder para delimitar a eficácia de um tratamento. Tem basicamente dois tipos aqui: o estudo explanatório, que avalia a eficácia e não é feito no mundo real, é feito no ambulatório de pesquisa, com pacientes mais selecionados, e o estudo pragmático, que avalia a efetividade, que é o tamanho do efeito em condições mais próximas do mundo real, num ambulatório, por exemplo, do mundo real, e com pacientes menos selecionados.
O elemento fundamental desse tipo de estudo é a randomização, que produz grupos comparáveis em todas as características, e os grupos diferem entre si somente pela alocação ou não para essa intervenção. Os estudos randomizados têm algumas limitações. Nos estudos explanatórios, estudos de eficácia, o estudo é realizado no ambiente artificial, ou seja, no ambulatório de pesquisa, com pesquisadores mais treinados, com tratamentos mais padronizados, com aferição do desfecho padronizada, com pacientes que estão com muita disposição de serem tratados, pacientes com uma predisposição a serem bons pacientes, com boa adesão terapêutica. Portanto, a gente vai medir o efeito num ambiente mais artificial. Existe também um viés da autosseleção de pacientes, né? Só pacientes muito dispostos a se tratar, muito dispostos a colaborar entram nos estudos randomizados. Então, o que a gente mede num estudo randomizado pode não refletir o tamanho do efeito naquele paciente mais teimoso da vida real. Outra limitação é a impossibilidade de testar para o dano. A gente sorteia as pessoas porque a gente está apostando na ideia de que as pessoas vão receber um tratamento bom, uma coisa boa, e não de que elas vão ser expostas a um risco. A gente não pode convidar as pessoas para serem sorteadas para serem expostas a um risco ou não. Então a gente testa, na verdade, efeito benéfico. E também o custo, né? Para fazer esse tipo de estudo, geralmente tem um custo mais elevado, precisa de um ambulatório de pesquisa, precisa de uma equipe de pesquisadores, treinamento de pesquisadores, instrumentos de coleta de dados, toda a infraestrutura de informática necessária para manter os registros, para ter registros confiáveis também. E também o que torna o estudo caro é o fato também dele ser prospectivo, né? Ou seja, ele é realizado do presente para o futuro em tempo real, demandando que a gente mantenha uma equipe de pesquisa ativa focada nesse projeto, né? A alocação por sorteio, ela não é um conceito novo, ela é um conceito antigo. Aqui é o conceito de draft, né, de sorteio para guerra, né, para escolher pessoas da população, geralmente entre os homens da população, quem vai ser um, arregimentado para o exército para ir para a guerra, né? Então, até hoje isso ainda é feito por sorteio em alguns países assim, que estão passando por uma guerra. E aqui também é um conceito bem antigo, né? Aqui datado aqui do século XVII, sobre a geração de grupos comparáveis por uma distribuição aleatória. Olha, por exemplo, que esse médico falou assim, nesse relato aqui do século XVII. Vamos pegar os hospitais, nos hospitais, 200 ou 500 pessoas que têm febre e pleurisia, que é a inflamação da pleura. Vamos dividir em metades, e vamos ver qual cai na minha metade, qual cai na sua metade. Eu vou curar deles sem sangria e sem evacuação, deve ser enema, mas você faz do seu jeito e a gente vai ver quem vai ter, quantos funerais cada um de nós vai ter no fim das contas, né? Essa aqui é ou seja, ele está propondo um estudo comparativo aqui, não necessariamente randomizado, né? Você está propondo um estudo comparativo. Formalmente, a randomização começou a ser introduzida na pesquisa da área da saúde, diria-se, no início do século XX, tá? Aqui eu trago para vocês, apresento aqui o Fisher, né, o Ronald Fisher, é o mesmo da estatística, lá, do teste exato de Fisher, que ele discutiu o conceito de alocar os participantes das pesquisas aleatoriamente, como uma forma de assegurar uma medida válida do erro, distribuindo os indivíduos propositalmente ao acaso, sendo o objetivo da randomização assegurar a validade dos testes de significância baseados em estimativas de erro possíveis por replicação. Ou seja, todos aqueles testes estatísticos que comparam grupos, por exemplo, o teste do Q-quadrado, o teste T, o teste exato de Fisher, esses testes simples, eles não são corrigidos para confundidores, eles só fazem uma comparação da frequência estatística de dois grupos ou da média de dois grupos. Se os pacientes foram alocados ao acaso, esses testes nem precisam
de ajuste para confundidores, porque a randomização controla o confundimento, tá? Então, esse é um ponto importante. O melhor comparador de confundimento que tem é um estudo randomizado bem feito. Isso é muito superior a qualquer análise estatística, por exemplo, com regressão logística ou com outro tipo de regressão ajustada para confundidores. A introdução formal da randomização foi feita, na verdade, pelo Bradford Hill, né? O mesmo Bradford Hill dos critérios de causalidade do Bradford Hill, que propôs essa randomização, inclusive em um primeiro ensaio clínico randomizado formalmente publicado, já no formato dos estudos randomizados atuais, que era a streptomicina para o tratamento da tuberculose, tá? A justificativa da randomização era a distribuição justa de riscos e benefícios e também a distribuição justa de recursos escassos no pós-guerra. Não se acreditava que o antibiótico era benéfico, mas não se sabia também dos riscos. E ele era escasso, então não tinha para todo mundo. Então, uma maneira justa de distribuir o pouco antibiótico que tinha era sortear entre um grupo de indivíduos. Aqui eu também estou trazendo para vocês, para encerrar essa parte histórica, essa fala aqui do Archibald Cochrane, o mesmo Cochrane que dá nome lá para a colaboração Cochrane, que ele falou o seguinte: uma grande crítica da nossa profissão, ele era médico, que a gente não tenha um sumário crítico e organizado por especialidade ou subespecialidade, atualizado periodicamente de todos os estudos randomizados controlados. Aqui eu trago para vocês um breve histórico que o Cochrane, ele, a partir de muito cedo, quis ser médico, mas ele primeiro foi motorista de ambulância, porque ele foi chamado para duas guerras. Primeiro ele foi convocado pelo exército britânico para lutar na Guerra Civil Espanhola, e daí ele não foi médico naquela ocasião. Depois ele fez medicina e ele foi convocado pelo exército britânico para ser médico na Segunda Guerra Mundial. E ele foi como oficial médico e foi preso e foi para o campo de concentração nazista. E sobreviveu. E lá no campo de concentração ele inclusive faz um comentário de que não tendo vários tratamentos que eram considerados eficazes na época à disposição, ele conseguia enxergar como certos tratamentos que se fazia eram mais prejudiciais do que benéficos. E como fazia falta ter estudos controlados para poder dizer se um tratamento funcionava ou não funcionava. Como, por exemplo, induzir pneumotórax para curar tuberculose, né? Furar a caixa torácica de uma pessoa para induzir pneumotórax e tentar curar a tuberculose era um tratamento que era feito antes de existir antibiótico para tuberculose. E depois disso, ele ainda sobreviveu à guerra e virou pesquisador e foi morrer velhinho de outra coisa. Ele não morreu de guerra, morreu de velhice. Bom, vamos voltar para o nosso assunto dos ensaios clínicos randomizados. Vamos falar agora sobre o desenho dos estudos randomizados, tá? Vamos falar de desenho em paralelo, cruzado, em cluster, fatorial. Também estudos pragmáticos ou large simple trials e randomização adaptativa. Esse é o primeiro desenho geral que vocês têm que ter em mente de um estudo randomizado, que é basicamente, eu tinha apresentado anteriormente para vocês a partir daqui, ó, do R da randomização, né? Mas antes disso, a gente tem que definir da nossa população de interesse, a gente tem que definir se a gente vai estudar pessoas que já estão doentes ou que estão sob risco, ou seja, ele é um estudo terapêutico ou um estudo profilático, né? Por exemplo, se eu quero fazer um estudo sobre hipertensão arterial, eu posso fazer um estudo entre pessoas que não têm hipertensão arterial e acompanhar essas pessoas, oferecer, por exemplo, um tratamento preventivo para hipertensão arterial para um grupo e para o outro ser um grupo controle. Esse tratamento preventivo podia ser a mudanças de estilo de vida, dieta e hábitos de exercício saudáveis, hábitos de vida, hábitos de exercício e dietas saudáveis. E o outro grupo não ganha um tratamento intensivo disso, ganha só recomendações padrão. E essas pessoas, então, elas não estão doentes, eles não têm hipertensão. São acompanhados ao longo do tempo para ver se eles desenvolvem hipertensão ou não.
Nesse caso, eu pegaria as pessoas sob risco e randomizaria elas para receber uma intervenção preventiva ou não. Ou então eu posso pegar pessoas que já têm uma doença e ver o desenvolvimento de desfechos de eventos graves em saúde. Por exemplo, eu poderia pegar só quem já tem hipertensão arterial e randomizar para tratamento A, para hipertensão ou tratamento B, e medir como desfecho a ocorrência de AVC, acidente vascular cerebral. Tá? Então, tem que ser definido se vocês estão avaliando pessoas doentes e os desfechos nesses doentes, ou pessoas que estão sob risco e o desenvolvimento de doença nessas pessoas sob risco. Bom, uma vez que a gente tem definido essa população do estudo, pacientes por sorteio são alocados para o grupo de intervenção ou comparador, no desenho em paralelo, e a gente gera assim duas coortes, né? Eu só estou usando o termo coorte aqui para fins didáticos. Esse aqui não é um estudo de coorte, é um estudo clínico randomizado, um estudo experimental, mas eu estou fazendo aqui a comparação, dizendo que ao fazer a randomização, a gente como que cria um estudo de coorte perfeito, onde a gente tem a coorte da intervenção e a coorte do comparador, e essas coortes artificiais que são produzidas pela randomização são perfeitamente comparáveis e não e sofrem, teoricamente, não tem efeito de confundidores. Então a gente cria esse grupo da intervenção que é acompanhado ao longo do tempo e a gente mede a ocorrência de desfechos dicotômicos ou a variação de desfechos categóricos, grupos de desfechos contínuos, e a mesma coisa para o grupo controle. Esse aqui é um outro desenho de ensaio clínico possível, que é o estudo cruzado. Nesse tipo de estudo, os pacientes, ele começa igualzinho ao ensaio clínico em paralelo. Os pacientes são randomizados para intervenção ou controle, são acompanhados ao longo do tempo e a gente mede a ocorrência de desfechos. Porém, isso foi apenas a fase 1 do estudo, porque depois disso, os pacientes ficam um tempo sem receber intervenção ou controle, no período chamado de washout, que a gente espera diluir ou perder o efeito daquela intervenção, e a gente faz uma nova etapa, onde a gente troca. Quem era intervenção passa a receber controle, quem era controle passa a receber intervenção, e a gente faz uma fase 2 do estudo e depois mede desfechos de novo. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é um máximo aproveitamento do nosso tamanho amostral, porque todos os participantes vão ser em algum momento intervenção ou comparador. Primeiro vai ser intervenção, depois ele cruza na segunda fase para comparador. Tá? A outra vantagem disso é que a gente tem uma camada a mais de comparação, porque além de comparar um grupo com outro grupo, a gente tem o indivíduo comparado com ele mesmo como controle, tá? Que também aumenta o nosso poder estatístico, digamos assim, diminui nosso erro, né? E uma terceira vantagem desse tipo de estudo é que a gente tem um aproveitamento máximo dos insumos de pesquisa. Por exemplo, se esse estudo aqui é com insumo raro, que é difícil de conseguir, por exemplo, um produto químico derivado de cannabis, um agente canabinoide caro, ainda experimental, difícil de conseguir, eu posso maximizar o uso desse produto ao usar os mesmos indivíduos numa parte da pesquisa sendo intervenção e a outra parte sendo controle. Ou seja, se eu tenho tratamento assim só para 50 indivíduos, uma parte desses indivíduos em algum momento vai ser intervenção e outra parte vai ser controle, e eu vou assim maximizar o aproveitamento dos meus insumos de pesquisa. Então, para esse tipo de estudo dar certo, a gente precisa ter o período de washout, que é o intervalo entre a fase 1 e a fase 2, para justamente perder o efeito residual, porque se acredita que algumas intervenções podem ter algum efeito que é levado para a fase 2. A pessoa usou a pílula da intervenção durante a fase 1, parou de usar, mas talvez tenha algum efeito biológico residual, alguma alteração do DNA que a gente ainda não conhece bem, e esse efeito residual pode chegar na fase 2, por isso que se deixa um período que é variável de produto para produto, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, antes da gente fazer a fase 2. Aqui é um outro tipo de desenho de estudo randomizado, que é o ensaio clínico fatorial. Esse tipo de estudo,
ele é feito para estudar duas questões de pesquisa ao mesmo tempo, ou seja, com basicamente a mesma estrutura de pesquisa, eu faço dois estudos randomizados ao mesmo tempo. É o estudo 2 em 1, tá? Ele funciona quando eu tenho a mesma população-alvo sendo avaliada para dois problemas de saúde diferentes, tá? É a mesma população-alvo para dois problemas de saúde diferentes, que são tratados com tratamentos diferentes, e os desfechos são os mesmos. Então, eu tenho, por exemplo, os meus pacientes são sorteados para intervenção A ou intervenção B, e também são sorteadas, desculpa, intervenção A ou controle de A, intervenção A ou controle de A, e são sorteados também para intervenção B ou controle de B, gerando assim quatro grupos: os que recebem intervenção A, intervenção B, intervenção A, controle de B, controle de A, intervenção B, controle de B, controle de A e controle de B. E a gente mede a ocorrência de desfechos. E um ponto interessante é que esses estudos eles podem ser tratados como estudos totalmente independentes, na verdade, tá? Eles funcionam como duas randomizações independentes. Nem sempre dá para fazer isso. Como eu disse, tem que ser dois problemas de saúde que podem ser avaliados na mesma população-alvo e com os mesmos desfechos, tá? Aqui uma outra maneira da gente ver a organização de um estudo fatorial, né, por uma tabela de randomização fatorial. Eu vou dar um exemplo aqui que é um exemplo bem no mundo real, que é um estudo fatorial que avaliou a streptokinase, que é um trombolítico para o tratamento do infarto do miocárdio. Então a população era pacientes com infarto do miocárdio e os desfechos eram morte, morrer ou não morrer de infarto. E também uma outra intervenção era o sulfato de magnésio, que também se acreditava que poderia ser usado para tratar o infarto do miocárdio, reduzir o risco de morte do infarto, por um outro mecanismo, que era intervir no risco de arritmias, mas era a mesma população-alvo. Então se desenhou um ensaio clínico onde os pacientes eram sorteados para receber streptokinase ou placebo de streptokinase, ou sulfato de magnésio e placebo de sulfato de magnésio. E esses dois estudos foram, inclusive, publicados independentemente. E o resultado foi que a streptokinase era melhor do que o controle, que o placebo, né? E o sulfato de magnésio não era superior ao controle dele, inclusive resultados diferentes, né, para cada um desses estudos que aconteceu ao mesmo tempo. Aqui um outro desenho de estudo randomizado, que é a randomização em cluster ou conglomerados. Aqui, vamos supor que a gente tenha esse conjunto de pessoas, né? Vamos supor que cada pontinho aqui seja um potencial participante da pesquisa. Em vez de eu sortear indivíduo por indivíduo para ir para um grupo, uma intervenção ou outra, eu sorteio blocos de indivíduos. Então, eu sorteio aqui um conglomerado. Então, aqui um conjunto, vamos supor, de 20 participantes. 20 são sorteados para ir para intervenção, 20 em blocos são para controle. Qual é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem de eu fazer isso é que tem certas intervenções que são de difícil alocação no nível individual. Eu aloco elas na, na esfera assim, do sistema de saúde. Por exemplo, eu posso ter mudado no meu hospital, eu posso ter um hospital que usa determinadas medidas institucionais para evitar queda nos pacientes. Então, eu tenho hospitais que têm lá, usam uma pulseirinha para informar que o paciente tem risco de queda, tem enfermagem treinada para ajudar os pacientes a minimizar o risco de queda no hospital, orientam os cuidadores, não deixam os pacientes saírem caminhando do leito, os pacientes têm que andar de cadeira de rodas no hospital. E tem um outro tipo de hospital que não tem essas políticas de prevenção de quedas. Então eu poderia sortear os pacientes sortear os hospitais, né, para receber essa intervenção ou para não receber essa intervenção. Então eu tenho aqui, por exemplo, 5 hospitais que vão ter implementadas essas políticas e outros 5 hospitais a gente não vai implementar agora, a gente vai implementar mais tarde. Mas eles vão servir como hospitais controle. Então, como eu fiz a alocação dos hospitais ao acaso, eu sorteei os hospitais e não os indivíduos, isso funciona como um estudo randomizado, numa randomização em conglomerados, tá? Que requer uma camada a mais de análise estatística, requer um cuidado pelo efeito de bloco, né? O efeito cluster.
porque os indivíduos do mesmo cluster são influenciados por outras condições lá do mesmo hospital. Os estudos pragmáticos ensaios clínicos grandes e simples, são estudos que são feitos geralmente no ambulatório do mundo real, ou seja, no posto de saúde, no consultório médico, na clínica médica do mundo real. São estudos com desenho mais simples, então, um problema de saúde fácil de identificar, um recrutamento fácil, um termo de consentimento fácil do paciente entender e dizer sim ou não, desfecho fácil de aferir, e eles são feitos para responder uma questão de pesquisa focada em grande escala. Então, a gente consegue, como o estudo todo é mais simples, a gente consegue cadastrar assim, um grande número de instituições do mundo real para fazer aquele estudo e assim a gente conseguir responder aquela questão de pesquisa, num contexto de mundo real, nos dando uma resposta de efetividade e não de eficácia, e podendo incluir mais centros de pesquisa, né? Mais centros, mais locais de realização da pesquisa, porque justamente os critérios de realização são mais fáceis. Esses estudos têm que ter critérios de elegibilidade mais flexíveis. Demais aspectos do tratamento têm que ser de livre-arbítrio dos médicos, da equipe de saúde, ou seja, o estudo ele só está preocupado na intervenção de pesquisa e não na periferia, não nos demais aspectos da intervenção de saúde. É usada a equipe de saúde do mundo real, não necessariamente pesquisadores mais especializados, não um ambulatório mais especializado daquela doença. O acompanhamento não é tão rigoroso quanto nos ensaios clínicos exploratórios. O desfecho é clinicamente relevante e de fácil aferição. Não tem uma forte preocupação com a adesão terapêutica, tanto dos pacientes como dos cuidadores. E a análise é por intenção de tratar, ou seja, se o paciente foi randomizado para a intervenção, mesmo que ele não tenha seguido a intervenção, ele é analisado como no grupo intervenção. Se ele é randomizado para comparador, mesmo que ele tenha cruzado para o grupo intervenção, ainda assim eu analiso ele como no grupo comparador. Isso é um método de análise que é considerado conservador, né? Porque tende a tornar mais difícil eu provar meu tamanho de efeito. É mais provável que pessoas do grupo comparador tendam a ir para a minha intervenção. Então, é mais provável que eu contamine a minha intervenção com um tratamento ativo. Então, a tendência é melhorar a minha intervenção, melhorar o desempenho do meu grupo comparador, melhorar o desempenho do meu grupo comparador, tornando mais difícil mostrar diferenças entre os grupos. Portanto, a análise por intenção de tratar é uma maneira de análise mais conservadora. Vou falar agora sobre randomização, por que que a gente usa, né? A randomização, ela é então o sorteio das alocações. Ela consiste também na imprevisibilidade da próxima alocação. Como eu já falei, é o elemento central dos estudos randomizados e permite a obtenção de grupos comparáveis em todas as características, até mesmo características não aferidas, né? Então tem os confundidores aferidos e os confundidores não aferidos. Por exemplo, se eu não perguntei na pesquisa, não coletei o dado se o paciente é tabagista ou não é tabagista, mas a alocação foi randomizada, ainda assim a proporção de tabagistas deve ser comparável entre os grupos. Porque como foi por sorteio, a tendência é que eu tenha uma distribuição de tabagistas comparativa entre os grupos, né? E a gente consegue avaliar se a randomização está satisfatória avaliando geralmente a tabela 1 dos estudos clínicos randomizados, que é a tabela de características dos participantes da linha de base. Eu botei entre aspas porque nem sempre ela é a tabela 1, né? Classicamente ela é, mas às vezes ela é a tabela 2 ou 3. Aqui é um exemplo. É a tabela de características dos participantes da linha de base. Essa tabela aqui vai apresentar, por exemplo, a média de idade. Um grupo tinha 57 anos, outro tinha 55 anos em média. A proporção de diabéticos, um tinha 75%, outro tinha 68%, então tem uma pequena diferença aqui. A proporção de indivíduos da cor ou raça branca, 70% num grupo, 66% no outro. Sexo feminino, 47% num grupo, 53% no outro. Cirurgia de revascularização miocárdica prévia teve 5% no grupo, 4% no outro. Nota, então, que, grosseiramente, alguns números são parecidos e outros nem tanto. Tá?
O objetivo dessa tabela é a gente detectar falhas grosseiras na randomização. A gente vê assim, hiperlipidemia, tem 77% num grupo, 74% no outro. 74, 77 é parecido? É parecido. Eu vou assumir que sim. Se fosse 77 num grupo e 30% no outro, olha, tem muita diferença. Então esse é um confundidor. E essa tabela aqui nos aponta para potenciais confundidores residuais que a gente deve considerar na análise estatística depois. Por exemplo, quando a gente faz uma análise de sobrevivência com regressão de Cox, a gente pode colocar alguns possíveis confundidores residuais que a gente identifica nessa tabela. Um ponto importante, que é dúvida frequente, é se deve haver ou não teste de significância para hipótese nula nessa tabela 1. Ou seja, tem que ter teste estatístico comparando esses grupos. Perdão, só um minuto. Continuando. Então, uma dúvida frequente é se tem que haver ou não um teste estatístico comparando esses grupos. E a resposta, eu vou dar uma resposta simples para vocês e um pouco discutível, né? Há argumentos contrários, mas eu vou dar uma resposta assim da ponta da língua para vocês, que é não. Não deve haver teste estatístico para a tabela 1 de estudos randomizados. E por que não? Por vários fatores, eu vou dizer dois fatores. Um deles é que para cada uma dessas comparações, a gente precisaria ter um cálculo de poder do nosso tamanho de amostra. E o tamanho da amostra do estudo, ele foi calculado para o desfecho principal do estudo, e não para ver a proporção de pessoas da mesma faixa etária, ou a proporção do mesmo sexo, ou a proporção de pacientes com dislipidemia prévia. Então, não há garantias de que a gente tem poder estatístico para fazer a comparação estatística aqui. Se a gente fizer um teste estatístico e der sem significância estatística, isso não está nos garantindo que os grupos são comparáveis. Pode ser que a gente esteja incorrendo em erro tipo 2, ou seja, falta de poder estatístico para essa comparação específica. Então, é um teste que não agrega, não é válido nesse sentido. Tá? E o segundo ponto é que se a gente faz múltiplos testes estatísticos que não são os testes principais da nossa questão de pesquisa, a cada teste adicional, a gente aumenta o risco de erro tipo 1, ou seja, de achar significância estatística ao acaso. Se a gente fizer 100 testes estatísticos ali grosseiramente falando, se a gente fizer 100 testes estatísticos dentro do intervalo de confiança de 95%, um alfa ali de 5%, o risco de erro tipo 1 de 5%, a gente corre o risco de, em 5% dos casos, ter diferença entre os grupos, que não é uma diferença do mundo real, é uma diferença que tem só na minha amostra, é erro amostral. Tá? Então, quanto mais teste estatístico eu faço, maior o risco de um achado falso, de um falso positivo. Tá? Então, por essas duas razões, não é recomendável a gente fazer teste estatístico na tabela 1 de características basais dos estudos randomizados. Então, a randomização ela tem a vantagem de evitar o viés de seleção dos pacientes, não é o pesquisador que escolhe para que grupo vai, é o acaso. Ela evita de confundimento, porque os confundidores são distribuídos também em proporções comparáveis entre os grupos, e ela, dessa forma, assegura que os testes estatísticos apresentarão níveis de significância válidos. Aqui é um exemplo comparando como poderia se comportar o resultado de um estudo se a gente tem uma alocação randomizada ou não randomizada. Vamos supor que aqui num universo de 2.000 participantes, a gente tenha uma parte dos pacientes, 700 desses 2.000, eles têm um maior risco de morte, tem uns 50% de risco de morte. É um risco basal deles, não é um risco por algum tratamento, é um risco basal. E uma parte, 1.300 desses participantes têm um risco de 10% de risco de morte. Vamos supor que eu esteja falando de uma intervenção que não tem tamanho de efeito intrínseco, ela não funciona. Se eu faço uma alocação randomizada, como eu não escolhi os participantes, então a tendência é que eu não tenha vieses na alocação. Então, pelo acaso, essa proporção
entre os casos de maior risco e de menor risco de morte, ela deve se manter em cada grupo. Então, a tendência é que mais ou menos metade desses de alto risco vá para cada grupo. E se eu tenho essa distribuição do risco basal comparável entre os grupos, quando eu vou medir aqui a mortalidade de um grupo e outro grupo, se a intervenção não tem efeito intrínseco, se ela não reduz o risco de morte, então eu vou ter só o risco basal de morte aparecendo e a gente vai ter o mesmo risco de morte de 24% nesse exemplo nos dois grupos. Agora, se a minha alocação ela é não randomizada, existe uma tendência dos pesquisadores a favorecerem, por fatores conscientes ou até mesmo inconscientes, favorecerem a sua hipótese conceitual, que é de que a intervenção funciona. Então, existe uma tendência de selecionar participantes ideais para o grupo intervenção, participantes de menos risco basal para o grupo intervenção, e mandar os pacientes de maior risco basal para o grupo controle, por um viés intrínseco do ser humano, por fatores conscientes e inconscientes. Sendo assim, eu poderia ter uma amostra viciada de menor risco no grupo intervenção e poderia ter, por exemplo, um resultado de que as mortalidades são de 18% em um grupo e 30% no grupo controle. E isso aqui poderia até dar significância estatística, mas seria um achado falso, porque ele é influenciado por confundidores. Qual é o confundidor? A diferença de risco basal de morte entre os grupos. Tá? Então, esse é um exemplo da importância da randomização. Então, a randomização ela tem que ser feita com métodos adequados, métodos válidos, como geralmente um software gerador de números randômicos, né? Tabela de números aleatórios que tem no final dos livros de estatística, ou métodos físicos mesmo, né? Sorteios de envelope, sorteio de globo de esferas, de dados, moedas. Esses métodos físicos não são livres de viés e eles não são, na prática, não são mais feitos hoje em dia, tá? Outros métodos que não têm o componente aleatório verdadeiro na sua essência não devem ser usados, como, por exemplo, sortear, alocar os pacientes por dia da semana. Se vem segunda, quarta e sexta, vai para o grupo A, se vem terça, quinta e sábado para o grupo B, e no domingo não tem pesquisa. Isso não funciona porque, de alguma forma, pode ser enviesada essa alocação. Os pacientes mais doentes podem vir em determinado dia, pode ser que eles venham de uma mesma cidade com o mesmo transporte num dia da semana por conveniência, e pode ter algum efeito de agrupamento de pacientes de maior risco em algum dia da semana. Da mesma forma, isso pode acontecer também com o número de prontuário ou data de nascimento. Então, esses métodos não são adequados para a gente alocar pacientes. Bom, por fim, eu queria falar para vocês de esquemas de randomização. A randomização que eu estou falando até agora para vocês é a simples, em que a gente sorteia os pacientes para ir para um grupo ou outro. Porém, na grande maioria dos estudos clínicos, o que vocês vão ver é randomização restrita. E a randomização restrita, ela faz uso de dois métodos simultaneamente, da randomização em blocos e pareada. Isso aqui, na verdade, está dentro do restrita. E existe também uma forma mais contemporânea de randomização, que é a adaptativa. Então, a simples é o sorteio paciente a paciente. Então, veio o paciente número 1, sorteei ele para ir para o grupo A. Paciente número 2, apliquei um método válido, sorteei ele para ir para o grupo B. Vantagens é que é simples e fácil de fazer. Desvantagem é que, uma vantagem também, é que se eu tiver um número muito grande de indivíduos, eu vou ter, de fato, grupos comparáveis. Quanto mais indivíduos eu sortear, mais eu vou gerar grupos comparáveis. Se eu sortear 1.000 indivíduos, eu vou ter grupos comparáveis. Se eu sortear 10.000 indivíduos, eu vou ter grupos mais comparáveis ainda. Agora, se eu sortear 10 indivíduos, é pouca gente. Só pelo efeito do acaso, eu posso ter desbalanceamento. Se eu sortear 3 indivíduos, obviamente eu vou ter um desbalanceamento. Se eu sortear 3 indivíduos, eu vou ter um indivíduo no grupo A, um indivíduo no grupo B, e o terceiro indivíduo pode ser para o grupo A ou para o grupo B. De qualquer forma, eu vou ter um desbalanceamento, porque eu vou ter 2 num grupo e 1 no outro grupo. É muito pouca gente. Então, se eu tenho poucos indivíduos, esse efeito que eu falei nesse exemplo grosseiro de 3, esse efeito se mantém, né? Então, se eu tenho 10 indivíduos, com uma randomização simples, eu posso ter um desbalanceamento nas alocações. Posso ter mais grupo A do que grupo B, por exemplo. Então, a desvantagem é risco de desequilíbrio na distribuição de algumas variáveis e também
na quantidade de indivíduos em cada grupo. Então, pode haver desbalanceamento na linha de base por uma falha da randomização. Para isso dar certo, a gente precisa de um grande tamanho amostral. Porém, a gente cai num paradoxo, que se a gente precisa de um grande tamanho amostral, então o estudo ele é caro. E se o estudo é caro, ele não corre o risco, eu não posso correr o risco de estragar minha randomização. Então, na prática, nunca se faz randomização simples. A gente faz a randomização restritiva, porque ela me assegura que o estudo vai ter uma randomização válida, quer seja uma amostra pequena ou uma amostra maior. A gente usa esses dois métodos simultaneamente, em blocos e estratificado. A randomização em blocos, ela não sorteia indivíduo por indivíduo, ela sorteia um bloco de alocação de randomização. Ela assegura o balanceamento do número de pacientes alocados para cada grupo. Então, por exemplo, se eu tenho uma alocação 1 para 1, tá? E eu tenho duas intervenções aqui, A e B, eu posso gerar esses blocos possíveis. Eu posso ter o bloco com blocos de tamanho 4, né? Blocos de tamanho 4 indivíduos. Eu posso ter o bloco com sorteio com intervenção AABB, ABAB, ABBA, BABA, BAAB e BBAA. Esses são todos os blocos possíveis. E eu não sorteio indivíduo por indivíduo, eu sorteio os blocos. Então, o meu software estatístico vai dizer que, por sorteio aleatoriamente, é esse bloco primeiro, depois é esse bloco, depois é o último bloco, e eles vão se repetindo, e numa ordem imprevisível. Então, do ponto de vista do pesquisador, o pesquisador nunca sabe se vai vir A ou se vai vir B. Mas o que está sendo sorteado não é um indivíduo, é esse bloco de 4 de cada vez. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu sei que quando eu fecho um bloco, a cada quatro indivíduos, eu sei que eu tenho 2A e 2B. Eu não sei onde é que eles estão, não sei se foi o primeiro indivíduo e o último indivíduo para o grupo A, ou se foram os dois primeiros para o grupo A, mas a cada 4 indivíduos eu tenho certeza que são 2A e 2B. Então, a cada 8 indivíduos, novamente, eu vou ter 4A e 4B. Eu não sei onde é que eles estão, mas eu sei que eles foram, que eu tenho um balanceamento de grupo A e grupo B. Então, se eu tenho uma amostra pequena, por exemplo, nesse exemplo aqui de 20 indivíduos, se tem uma amostra pequena aqui de 20 indivíduos, desculpe, de 24 indivíduos, eu tenho certeza que eu vou ter 12 para cada lado. Eu não vou ter um desbalanceamento grosseiro de 20 indivíduos foram ao acaso sorteados para o grupo A e 4 no grupo B. Eu não vou ter um erro na alocação, porque se eu preencher os meus blocos, eu sei que a cada 4 eu vou ter 2A e 2B. Tá? Não precisa ser de tamanho 4, só estou usando tamanho 4 porque é um exemplo fácil. Tá? Mas eu posso ter blocos de tamanho 6, de tamanho 10, e eu posso, mais do que isso, eu também posso ter blocos de tamanho variável. Eu posso ter, o software estatístico pode me gerar uma lista de randomização com blocos de tamanho variado, por exemplo, de 4 a 10. Então, o que torna mais imprevisível ainda a próxima alocação. Bom, a estratificação é uma outra ferramenta na randomização que ela assegura artificialmente o equilíbrio na alocação das intervenções entre determinados subgrupos de interesse. Ou seja, eu tenho um determinado confundidor, uma covariável, que eu quero que ela esteja balanceada na linha de base. Eu não quero correr o risco dela estar desbalanceada, porque ela é um fator prognóstico muito importante. Por exemplo, sexo masculino ou feminino. É uma doença que se comporta com maior risco em homens do que mulheres, por exemplo. Ou faixa etária. A doença ela é muito pior em idosos do que em não idosos. Então, como eu não quero correr o risco de ter um desbalanceamento nessas categorias de sexo e faixa etária, eu posso fazer uma randomização estratificada por essas características. Tá? Na prática, eu vou gerar, então, uma lista de randomização independente para cada característica. Eu vou ter a lista de randomização de sexo masculino, a lista de randomização de sexo feminino, a lista de faixa etária mais alta e a lista de faixa etária mais baixa. Tá? Então, ou seja, em vez de eu fazer só uma lista mestre, onde eu vou ter grupo A e grupo B, pacientes sorteados para A e sorteados para B, uma lista mestre, eu vou ter nesse caso aqui, ó, a lista dos pacientes com mais de 50 anos, a lista dos pacientes com menos de 50 anos,
E dentro de cada lista ainda eu vou ter a estratificação para sexo masculino, sexo feminino, de modo que eu tenho aqui 4 listas independentes. Eu tenho a lista dos pacientes sexo masculino menos de 50 anos, mulheres com menos de 50 anos, homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 50 anos. E dentro de cada lista, eu ainda organizo elas em blocos. Ou seja, aqui nesse exemplo aqui são blocos de tamanho 4, mas poderiam ser blocos de tamanho variável. Tá? Se eu preencher a minha tabela de randomização completa, eu vou ter certeza que vai ter, como eu usei blocos, eu vou ter certeza que eu vou ter a mesma quantidade de grupo A e a mesma quantidade de grupo B. E como eu fiz estratificado por faixa etária e idade, eu vou ter certeza que eu vou ter eu não vou ter um desbalanceamento entre os grupos na proporção de homens ou mulheres, porque eu estou justamente criando essa estratificação na linha de base. Isso aqui não é estragar a randomização, isso aqui é mantém a randomização, mas garante que eu não vou ter desbalanceamento para essas características. A armadilha é que quanto mais subgrupos a gente estratificar, mais difícil fica a gente achar aquele paciente. Por exemplo, achar um estudo de pacientes com hipertensão arterial. Achar uma mulher com mais de 50 anos de hipertensão é fácil. Achar um homem de mais de 50 anos e hipertensão também é fácil. Achar uma mulher de menos de 50 anos e hipertensão é mais difícil, porque, em geral, quanto mais idoso, a idosa pessoa, maior a frequência de hipertensão. Então, entre pessoas mais jovens é mais difícil de achar hipertensos. E entre homens é mais difícil ainda, porque os homens menos idosos tendem a ter mais subdiagnóstico de hipertensão. Então, pode ser mais difícil de eu preencher esse extrato aqui, a menos que eu esteja ativamente procurando regimentar para minha pesquisa esse perfil de pessoa, que igual vai ser sorteado ao acaso para grupo A ou grupo B. Tá? Pessoal, com isso, era esse o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês nessa nossa revisão de estudos randomizados. Tá? Eu agradeço muito pela presença de vocês. Pode parar de gravar, por favor, Veridiana. Claro, vou interromper agora.